Então nessa aula a gente vai começar a estudar as equações do segundo grau, tá? Então vamos definir de novo o que é uma equação primeiro, tá? Uma equação é sempre uma igualdade entre duas coisas, tá? Então sempre que aparecer aí uma expressão e uma igualdade e uma outra expressão ou um número, né, a gente vai ter ali uma equação, tá? Então a gente tem que lembrar sempre que isso está associado ao sinal de igual entre duas coisas, de um lado da equação e do outro lado da equação, tá? A variável é o valor, na verdade é o símbolo que a gente vai utilizar para representar um número que a gente não conhece. Então, por exemplo, x é um símbolo que a gente utiliza normalmente, né? Y, Z, né? Outras letras, por exemplo, S, T, né? U. A gente pode usar qualquer símbolo aí. E não precisaria necessariamente ser uma letra, poderia ser qualquer símbolo existente. Por exemplo, poderia ser um quadrado no lugar do x. E a gente acharia o quanto vale aquele quadrado para solucionar a equação, tá? Então a variável, ela é justamente um símbolo que representa algo que a gente não sabe quanto vale. É como se fosse uma caixinha em branco lá, uma interrogação no meio da equação, tá? E o que é raiz de uma equação? A raiz é o valor que a variável tem que assumir, né, que a gente tem que jogar lá no lugar da variável para tornar aquela equação uma verdade. Então, quando a gente está solucionando uma equação, a gente está, por exemplo, na equação x² menos 9 igual a 0, a gente está buscando quais os valores de x que a gente tem que jogar aqui no lugar do x e que vão tornar isso aqui uma verdade, né? Qual o valor, por exemplo, 4, se a gente jogar no lugar do x, vai tornar isso aqui uma verdade? Não, né? Porque 4 ao quadrado dá 16, menos 9 dá 7, que não dá 0. Tá? Então isso aqui não seria uma verdade. Agora o valor 3, por exemplo, se eu jogar 3 aqui no lugar do x, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, 9 menos 9 é 0. Então isso aqui torna a igualdade uma verdade. Tá? Então, por exemplo, para essa equação, 3 seria uma raiz dela. Tá? Então as raízes são realmente as soluções da equação. Tá? Então aqui, por exemplo, eu teria uma raiz, seria x igual a 3, que a gente já viu. A outra raiz dessa equação seria x igual a menos 3, né? Por quê? Porque menos 3 ao quadrado dá 9, e 9 menos 9 também dá 0. Então x igual a menos 3 também seria uma raiz dessa equação. Tá? Em geral, as equações do segundo grau elas vão admitir 0, uma ou duas raízes reais. A gente vai ver isso mais pra frente. Essa aqui admitia 2. Tá? Então, se a gente tem aí um número exato aí de raízes, a gente pode escrever o que a gente chama de conjunto solução, que é o conjunto composto por todas as raízes daquela equação. Tá? Então, nesse caso, seria menos 3 e 3, por exemplo. Tá? O conjunto de solução dessa equação aqui, tá legal? E aí o que são equações do segundo grau? Então qual que é a definição geral dessas equações, né? Uma equação do segundo grau na incógnita x é uma equação nesse formato, em que a gente vai conseguir, não necessariamente já partir desse formato igual a 0, mas que a gente, a partir da equação dada, consegue chegar numa equação nesse formato. Tá? Então, quando a gente conseguir chegar em algo que tenha esse formato, onde A é diferente de 0, a gente fala que a gente está trabalhando com uma equação de segundo grau. Então, seria assim, A vezes x ao quadrado, mais B vezes x, mais C igual a 0. Tá? O que importa é isso aqui. O x, ele tem que ter em um dos termos, ele tem que estar elevado ao quadrado. Tá? Expoente 2. E o coeficiente que multiplica o x, que é um número real aqui, que vai multiplicar o x ao quadrado, tem que ser diferente de 0, né? Porque se ele for igual a 0, fica 0 vezes x ao quadrado, que dá 0, e aí fica simplesmente bx mais c igual a 0, que é uma equação do primeiro grau. Tá? Então é por isso que o a tem que ser diferente de 0. E aí uma parte importante de resolver as equações de segundo grau é primeiro identificar os coeficientes que compõem essa equação. Tá? Então vamos lá. Se a gente tiver uma equação nesse formato, por exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 7 igual a 0. Tá? Quem são os coeficientes a, b e c dessa equação? Se a gente lembrar que o formato geral era uma coisa aqui, ó, do tipo a x ao quadrado mais bx mais c igual a 0, né? A gente vai começar a analisar os coeficientes comparando a equação dada com essa equação geral. Então,
por exemplo, o termo que é x ao quadrado, como ele não tem aqui, não aparece ninguém multiplicando ele, na verdade aqui é o número 1, certo? Então seria 1 vezes x ao quadrado, né? Quem que está agora multiplicando o x, ó, quem que seria o b, né, dessa equação aqui? Seria o número real que multiplica ele, só que como o sinal aqui, ó, é mais, né, no modelo geral, e aqui é menos, eu teria que pegar ele junto com o sinal que acompanha ele aqui. Então, nesse caso, seria o menos 4. E o terceiro termo, que é o termo independente de x, né, ele é o mais 7. Tá? Então, nesse caso, a gente vai fazer exatamente essa correlação aqui. A gente vai falar que o A, né, o A ele é igual a 1. O B, ó, ele é igual a menos 4. Tá? Posso falar assim que mais B é igual a menos 4 ou simplesmente B igual a menos 4. Tá? E o C é igual a 7. Tá? Então, nessa equação do segundo grau, a gente tem esses três coeficientes. A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 7. Tá? E isso vai ser útil para a gente na hora de aplicar as fórmulas de resolução das equações do segundo grau, que a gente vai ver na próxima aula. Então, para essa equação agora, 8x ao quadrado mais 20 igual a 0. Quem são os coeficientes? Eu teria que escrever da mesma forma lá. Ax ao quadrado, né, mais bx mais c igual a 0. Só que agora a gente verifica aqui, ó, que esse termo aqui, na verdade, ele não tem x, né? Então, é como se o b, que está aqui, ele não estivesse aparecendo na equação de cima, né? Então, eu poderia, por exemplo, ó, mais 20 igual a 0. Eu poderia pensar que é o seguinte, essa equação aqui, na verdade, ela está incompleta, né? Ela está assim, ó, igual a 0. Tá? E aqui, na verdade, eu tenho mais 0x. Tá? Então, nesse caso, ó, o A é igual a 8, o B é igual a 0 e o C é igual a 20. Tá? Então, a gente teria aí A igual a 8, B igual a 0 e C igual a 20. Tá? Não necessariamente o B e o C precisam ser diferentes de 0. Lembra? A condição é que o A seja diferente de 0. Os outros dois, eles podem ser 0. E a equação continua sendo uma equação de segundo grau, que era exatamente esse caso, né? A gente só tinha uma equação aí com dois termos, 8x ao quadrado mais 20 igual a 0. Tá? Porque o B era igual a 0. E não necessariamente também a equação precisa vir já no formato que a gente viu lá, formato geral. Se a equação aparecer num formato diferente, a gente vai ter que rearranjar os termos para fazer ela ficar naquele formato que a gente viu. Então, se a gente tiver a seguinte equação, 2x ao quadrado menos 3 igual a 10x menos 3. A gente teria que passar todo mundo para um lado da equação, tá? E não importa se a gente passa para lá ou para cá. Os sinais eles vão se inverter, mas os resultados na hora de resolver vão ser os mesmos, tá? Então, nesse caso, a gente vai pegar e mandar todo mundo aqui para a esquerda. Então, 2x ao quadrado menos 3 continuaria aqui. E a gente passaria os outros termos para cá. Então, mais 10x que está lá, passa para o lado esquerdo aqui da igualdade e vira menos 10x. E o menos 3 passa para cá, fica mais 3. E lá sobra ninguém, né? Então, fica igual a 0, tá? Então, agora, menos 3 com mais 3 aqui, ó, eles se cancelam, né? Estou agrupando quem tem x com quem tem x, quem não tem x com quem não tem x. Nesse caso, não tem mais o que fazer. Então, ficou 2x ao quadrado menos 10x é igual a 0. Certo? E aí, olhando agora, quem que seria aí os meus coeficientes A, B e C, né? Teria aqui mais bx mais c igual a 0. Nesse caso, ó, eu tenho um termo aqui 2 acompanhando o x ao quadrado. Então, eu já sei que A é igual a 2. Eu tenho um termo aqui, o número menos 10 acompanhando o x, né? Então, é ele que está no lugar do B. Então, eu posso falar que B é igual a menos 10. E no lugar do C eu não tenho ninguém, eu só tinha esses dois termos aqui nessa equação, né? Então, na verdade, eu poderia pensar que isso aqui é como se fosse mais 0, né? Então, eu teria aqui mais 0 igual a 0, né? Então, o C, nesse caso, ele é 0, tá?
Então essa também é uma equação incompleta, porque um dos termos é zero, e eu teria aí C igual a zero. Então, em resumo, para identificar os coeficientes da equação, a gente tem que sempre manipular a equação de forma a passar todo mundo para o mesmo lado da equação, da igualdade, deixar o outro lado igual a zero, e aí comparar quem tem x ao quadrado, né, qual que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, e esse coeficiente vai ser o a. Quem acompanha o x vai ser o b, e quem estiver independente do x vai ser o c da equação.